1 Coríntios, capítulo de número 5, o versículo 7 e 8. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Diz assim: joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Amém? É o versículo 8, 7 e 8. Vamos lá, irmãos. Paulo aqui, se você for fazer a leitura do capítulo de número 5, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele está tratando de várias problemáticas aqui na sua carta, né? Problemáticas que os cristãos estavam enfrentando de forma específica a imoralidade. O quê? Em detalhe, tinha uma imoralidade específica que estava acontecendo ali, onde o homem estava se relacionando com a sua madrasta. Então Paulo, ele está tratando ali, né, sobre vários assuntos, fazendo as suas orientações, e de forma específica Paulo está tratando acerca do pecado da imoralidade. Um homem estava ali e estava tendo caso com a sua própria madrasta. E a igreja, além de ser omissa a isso, a igreja ainda estava sentindo orgulho disso. Presta atenção. A carnalidade da igreja de Corinto. Uma igreja onde está tendo um caso desse tipo dentro da igreja, e a igreja omitindo e ainda sentindo orgulho de algo do tipo. Então, Paulo, ele vai exortar a igreja, o apóstolo, em outras palavras dizendo, ele vai dizer para a igreja: vocês deveriam se envergonhar disso. Em outras palavras, estou parafraseando. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês precisam envergonhar disso e não sentir orgulho disso. É isso que vocês precisavam fazer. E então, Paulo, ele vai incentivar a igreja a disciplinar o homem, a disciplinar o homem a qual estava cometendo o pecado mencionado. Paulo, ele está tentando mostrar para a igreja o papel da igreja. Paulo, ele está tentando mostrar para a igreja a autoridade que a igreja tem. E então, quando chega no verso de número 5, ele vai dizer bem assim: entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Muitos confundem o que Paulo está querendo dizer aqui. Muitos acham confuso e acham até dura essa direção de Paulo, essa orientação de Paulo. E o que Paulo estava querendo transmitir aqui para a igreja não é que a pessoa seria condenada, né, de uma vida de sofrimento eterno. Não é que Paulo estava dizendo: manda esse homem para o inferno. Não, Paulo não estava falando disso. Paulo, no contexto da passagem, em outras palavras dizendo, Paulo estava dizendo: vocês precisam expulsar ele daqui, para que ele entenda a gravidade do que ele está fazendo. Esse expulsar de Paulo era uma forma de disciplinar aquele homem. Ou seja, vocês, igreja de Corinto, vocês precisam entender que isso não é algo que vocês têm que tratar como se nada tivesse acontecido. Vocês precisam entender que se vocês continuarem tratando isso aí como se fosse nada, todos vocês serão contaminados. Paulo estava dizendo: vocês precisam disciplinar este homem, para que ele entenda que o seu pecado tem consequência, para que depois dele
corrigir, ele venha se arrepender e ele venha se voltar à fé verdadeira. Era isso que Paulo está dizendo. O que Paulo estava querendo dizer, vocês precisam agir como de fato a igreja de Cristo precisa agir, para dar oportunidade a esse homem de se arrepender, de não ir para o inferno. Era isso, irmãos, para que esse homem pudesse entender a gravidade. Seria uma forma de despertar naquele homem o arrependimento, e então ele retornar à fé verdadeira, reconciliando com o Senhor e reconciliando com a igreja. Aleluia. Era também, irmãos, orientações que o apóstolo estava fazendo para o não conformismo com o pecado, dos riscos que a igreja estava correndo ali. Quando chega no versículo de número 6, ele vai dizer bem assim: olha aí, não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado que um pouco de fermento fermenta toda a massa? Sabe o que o Paulo está querendo dizer aqui, irmã Érica? Vocês sabem dos riscos que vocês estão correndo? Vocês sabem que se vocês compactuarem com isso, daqui a pouco todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa? Era isso que Paulo estava tratando aqui. O fermento, meus irmãos, simboliza a figura de um mal que se espalha, contaminando o grupo inteiro. O assunto aqui do texto não é necessariamente a Páscoa, mas Paulo, ele, ao tratar daquele pecado dentro desse contexto, ele menciona: vocês precisam jogar fora todo o fermento, ou o velho fermento do pecado. Agora faz sentido. Agora que eu expliquei para vocês o que estava acontecendo ali, você consegue entender por que Paulo está dizendo isso no versículo 7. Vocês joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Ou seja, vocês precisam abrir mão da velha natureza. Vocês precisam jogar fora todo o restício, tudo aquilo que glorifica a sua carne e que não agrada a Deus, ou que desagrada a Deus. Todo o vestígio de impureza, de imoralidade, de maldade da velha natureza. E aí, Paulo, ele vai completar dizendo: porque assim vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque se vocês de fato são essa massa nova, ou seja, nova criatura, vocês precisam renunciar à velha natureza. Por quê? E aí ele vai responder no versículo, continuando o versículo de número 7, porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa. Sabe o que Paulo está lembrando para aqueles irmãos? Ei, vocês foram alcançados por Cristo. Como é que vocês podem se conformar com algo desse tipo? Em outra passagem, Paulo vai dizer: não vos conformais com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas muito pelo contrário, vocês precisam ser renovados pela renovação, pela transformação da vossa mente. Então é isso que Paulo está dizendo. O nosso Cordeiro da Páscoa já foi oferecido em sacrifício. E se ele já foi oferecido em sacrifício, vocês já foram purificados pelo sangue do Cordeiro derramado. Aleluia! Não faz sentido vocês querer viver a velha vida. Não faz sentido vocês amarem o pecado. E uma das minhas mulheres me perguntou essa semana: mãe, como é que é
é isso? A gente não é pecador, não? Eu falei, a gente é pecador. Mas como é que isso funciona? Eu falei, a gente é pecador, a gente não é praticante do pecado. Ainda que a gente peque, meus irmãos, nós não amamos mais o pecado. Eis aí a diferença. Eu não tenho mais prazer no pecado. Eu não acordo meu dia já pensando, hoje eu vou pecar, porque eu amo o pecado. A diferença é essa. Muito pelo contrário, eu peço graça todos os dias ao Senhor, e misericórdia me ajuda a não pecar contra ti. Entende a diferença? Os judeus, quando celebravam a Páscoa, eles não somente não podiam comer pão com fermento, como eles não podiam nem sequer ter fermento na casa na época da celebração. E aí Paulo ele está usando o exemplo do fermento que acontecia na Páscoa para poder fazer alusão, para poder falar com a igreja acerca disso. Ele faz esse paralelo entre a Páscoa judaica com a Páscoa cristã. Vamos entender um pouquinho? Eu registrei aqui, esse púlpito está pequeno para mim, vocês sabem, né? Que eu gosto de muito espaço. É que gosta de espaço. Sou eu. E aí, irmãos, eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho como é que funcionava a Páscoa. Preste atenção aqui. A Páscoa, ela é uma celebração judaica. Ela foi instituída por Moisés. Preste atenção que você vai sair daqui entendendo o significado. Ela foi instituída por Moisés segundo as ordens específicas do próprio Deus. Do próprio Deus. E ela foi considerada uma das festas mais importantes do judaísmo. A Páscoa judaica, ela foi realizada no mês de Abide. O que significa isso? Chamado de Nisan, ou Nissan. Esse mês, essa celebração, ela acontecia entre meados de março a meados de abril, assim como acontece até hoje, nos nossos dias. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico que significa Pessach. Que significa passar por cima, ou saltar, ou ir além da marca. O significado dessa palavra faz alusão ao que aconteceu lá no Egito, na 10ª praga. Vocês já conhecem, né? A questão lá das 10 pragas que aconteceu ali no Egito para a libertação daquele povo. Quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, atingiu as casas, os israelitas que estavam marcados com o sangue do cordeiro, o anjo da morte, quando passou a meia-noite, passava por cima daquela casa. Ou seja, a orientação foi essa: vocês, vai passar, a 10ª praga vai passar, o anjo da morte vai matar todos os primogênitos, vai matar. Não vai ficar ninguém. Dos animais, dos filhos, de todo mundo. Essa vai ser a 10ª praga. E vocês, meu povo, vocês precisam marcar a casa de vocês, matando um cordeiro assim, assado. E ele vai lá e explica como ele queria esse cordeiro. O cordeiro foi morto, a carne era assada, tinha que comer aquela carne, tinha todos os pré-requisitos. Tinha que fazer tudo igualzinho Deus tinha falado. E o sangue desse cordeiro era para passar onde? As portas. Quando o anjo da morte passou, a casa que nós estávamos com a marca do sangue foi atingida pelo anjo da morte. A casa que estava com a marca do sangue teve livramento. Porque o anjo passou por cima. Entendeu o significado da Páscoa? Passar por cima. Livramento. Aleluia. Para os cristãos, a Páscoa
está diretamente relacionada com a morte e com a ressurreição de Cristo. Mas, e a Páscoa na época de Jesus? Como é que acontecia? Nos evangelhos, irmãos, vai trazer várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. O nosso Senhor, quando ele ainda era menino, ele era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, como uma das festas mais importantes do judaísmo, acontecia todo ano. E não era só um dia de festa não, viu? Eram vários dias de festa. No Evangelho de João, por exemplo, nós vamos encontrar pelo menos 4 citações, 4 referências da festa da Páscoa, onde Jesus está indo para a festa da Páscoa. Nessa época aqui que Jesus ia para a festa da Páscoa, a Páscoa judaica, como a gente está dizendo, o cordeiro ele era sacrificado na área do templo. O sangue do cordeiro ele era lançado por um sacerdote, porque só o sacerdote podia entrar nessa área. E o sangue desse cordeiro ele era lançado no altar. A refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. Esse cordeiro ele era sacrificado e essa carne era assada e comida nas casas. Os judeus eles se reuniam em grupos, assim como o grupo de Jesus e os seus discípulos que se reuniram no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. Mas presta atenção aqui comigo. Por conta da celebração da Páscoa, muitos acreditam que, os estudiosos acreditam que judeus compareciam, porque era muita gente, era muito movimento naquelas celebrações. E muitos judeus compareciam a Jerusalém, na verdade milhares de judeus. Só que é um detalhe, os gentios não podiam participar da celebração. Exceção aqueles gentios que convertiam ao judaísmo e aqueles gentios que aceitavam cumprir as regras na risca, conforme era passadas as exigências para a celebração daquela cerimônia. Quando já não havia mais templo, a celebração ela ficou com a roupagem mais familiar. Ou seja, a Páscoa ela já não era mais realizada lá no templo, era realizada nos lares. E de forma bem resumida, era assim que funcionava. Só que o sentido mais pleno da Páscoa, eles tinham esse ritual, só que o sentido mais pleno da Páscoa, ele só veio se cumprir através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Em Isaías 53, o versículo 7, o profeta vai dizer que, assim como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Ele quem, irmãos? Jesus. O cordeiro que era sacrificado lá, esse cordeiro agora é Jesus Cristo. Cordeiro esse que tira todo o pecado do mundo, conforme João Batista declara no capítulo de número 1 e no versículo 29. Eu quero te dizer que Jesus ele foi traído, que Jesus ele foi preso, ele foi crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Na noite anterior, ele e seus discípulos comeram o cordeiro pascal em Jerusalém. E ali estava acontecendo a última ceia pascal. Ou seja, era a última vez que aquele tipo de cerimônia estava acontecendo ali. Sabe por quê? Porque agora não haveria mais necessidade de matar um cordeiro. Porque o cordeiro vivo e incomparável ia se entregar em favor daqueles, em favor de mim, de você. E a última vez que estava acontecendo, a instrução dada
Essa instrução, ela tinha que ser observada, ela tinha que ser praticada. Sabe por quê, irmãos? Porque após aquele momento, ninguém mais deveria pegar um cordeiro, assar o cordeiro, comer esse cordeiro com ervas amargas e pães asmos, ou seja, pães sem fermento, como acontecia na celebração. Por quê? Porque agora o cordeiro de Deus já seria sacrificado. E esse sacrifício era perfeito e definitivo. O sacrifício de Jesus, o sacrifício que aquele povo fazia, todo ano ele precisava ser repetido. O sacrifício de Jesus, ele foi definitivo, foi de uma vez por todas. Sabe por quê? Porque ele é um sacrifício completo. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E esse sacrifício, não haveria mais a necessidade de qualquer complemento. Não há necessidade nenhuma de fazer algo para complementar o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício dele foi definitivo, foi completo e foi perfeito. Repete comigo: definitivo, completo e perfeito. Amém? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Jesus, meus amados, como vocês sabem, ele morreu, ele venceu a morte, ele ressuscitou, e através do seu sacrifício pleno, ele nos oferece salvação, ele nos oferece perdão, ele nos oferece vida nova, verdadeira paz, ele nos oferece, e isso é sem exceção, é para todos, todos e todos aqueles que creem nele como Senhor e como Salvador. Terá os seus pecados perdoados, recebendo a vida eterna, e não sendo mais a mesma criatura, mas terá nova vida em Cristo Jesus. Amém? Deixando de ser criaturas para se tornar filhos do Deus vivo. Aleluia. O sangue do cordeiro agora é precioso. Não era como o sangue daquele cordeiro lá do Antigo Testamento. O sangue do cordeiro agora, ele é precioso, ele é sem defeito, ele é sem mancha, ele é sem pecado. Lá no Antigo Testamento, o animal que era sacrificado para expiação dos pecados. Toda vez que eles pecavam, um ritual precisava acontecer, irmão. Toda vez. Imagina que a gente ia ficar só matando cordeiro. Não existe cordeiro. Toda hora que pecava, eles precisavam sacrificar um cordeiro para poder ter o perdão dos seus pecados. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. Sabe o que eu estou te dizendo aqui? É que agora não há necessidade de matar nenhum cordeiro mais. O cordeiro já foi morto. O cordeiro perfeito já se entregou por mim e por você. Aleluia. Para que eu e você possa ter vida completa nele. Aleluia. Santo é o nome do nosso Senhor. O conceito central para a vida e até para a teologia cristã é a redenção e a purificação dos fiéis através do sacrifício de Cristo. Meus irmãos, não é somente algo que a gente crê, Jesus morreu. Eu estava dizendo que de sexta-feira para cá todo mundo vira crente em Jesus, todo mundo crê em Jesus, todo mundo posta, ele vive, ele reina. Meus irmãos, a Páscoa cristã, ela só faz sentido para aqueles que verdadeiramente creram e reconheceram o sacrifício de Cristo. Aleluia. Santo é o nome do nosso Rei. Não é somente crer por crer, é depositar a minha total confiança, é entender que sem o sacrifício dele eu estou condenado, é entender que eu preciso reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da minha vida.
que eu possa ter uma vida que agrada a Ele. Nova vida, como Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, nova massa. Então o sacrifício do Senhor, através do seu sangue derramado naquela cruz, é algo que não somente traz a redenção, mas a purificação das nossas vidas. Eu não somente sou perdoado, não, mas o sangue dele me purifica, me limpa de toda injustiça, de todo mal, de toda impureza, de todo pecado. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa libertação e Ele é a nossa esperança. Aleluia! Meus irmãos, assim como Deus libertou os israelitas da escravidão do Egito, Ele nos liberta da escravidão do pecado por meio de Jesus Cristo. Não há outra forma de sermos livres, verdadeiramente livres. Não há outra forma de usufruirmos de uma vida que agrada a Deus. Não há outra forma de usufruirmos da vida eterna se não for por meio do sacrifício de Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é simplesmente a base de nossa fé e esperança. Você pode repetir isso comigo? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é a base de nossa fé e de nossa esperança. Se Ele não tivesse morrido, se Ele não tivesse ressuscitado, nós estávamos aqui em vão. Nós estávamos aqui em vão. Só que quando Ele morre, o inferno celebra. Acho que Satanás falou: agora acabou tudo. Agora tá do jeito que eu quero. E aí a terra estremece, o sol escurece. Toda a estrutura do universo é abalada quando Jesus morre. Mas eu imagino o inimigo das nossas almas dizendo assim: está tudo abalado, mas ele morreu. Tudo se abalou, mas ele continua morto. Está morto, acabou. A terra estremeceu, o sol escureceu. É como se o céu tivesse descido, a terra partida ao meio. Mas ele continua morto. Mas quando chega o terceiro dia, aleluia, a terra assou. O inferno não podia contar com isso, não. Declarar a sua eminência. Se ele apenas tivesse morrido, mas se ele não tivesse ressuscitado, eu e você não teríamos esperança. Mas eu quero te dizer que o túmulo dele está vazio. Ele venceu a morte. Ele desceu nas profundezas do inferno, tomou a chave do inferno e disse que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus venceu a morte. Nem a morte pôde contê-lo. E essa é a nossa esperança. Ele venceu a morte para nos dar vida eterna. O fato dele ter ressuscitado é o que traz todo sentido à nossa fé. Oh, Ramão, decaia a semelhança. Oh, aleluia. O sangue do Cordeiro, meus irmãos, representa a nova aliança entre Deus e a humanidade, estabelecida através do sacrifício de Jesus. Oh, aleluia. Santo, eu sinto a presença do Senhor, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor, glórias e glórias. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 9, no versículo de número 22, ele é claro quando ele diz que sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecado. Era necessário que houvesse derramamento de sangue.
Mas não era qualquer sangue. Era sangue puro. Era sangue perfeito. Que teve todas as chances de pecar, mas que não pecou. Se eu e você nos entregasse pela humanidade, a humanidade não teria oportunidade de ser salva, porque eu e você somos pecadores. Mas Ele cumpriu o que precisava ser cumprido. E isso mostra, meus irmãos, a importância do sangue de Cristo como meio de reconciliação entre Deus e os homens. Ei, eu e você estávamos afastados de Deus quando nós quebramos a aliança com Ele lá no Jardim do Éden. A humanidade quebrou a sua aliança com Deus no Jardim do Éden. Mas só há uma forma e um meio de reconciliar a humanidade com Deus: através do sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia. Oferecendo perdão e vida eterna aos que nele creem. Os cristãos, eles são chamados a viverem como? Em gratidão e obediência. Reconhecendo todos os dias que eles foram comprados por um alto preço. Ei, você tem um alto preço. Nós temos valor, porque foi um sangue precioso que foi derramado por nós. Em Cristo Jesus nós temos valor. Sem Cristo nós não temos valor algum. Precisamos e necessitamos do Senhor. Ter essa consciência, meus irmãos, nos leva a uma vida de santidade. Ter essa consciência nos leva a querer ter uma vida de compromisso com os ensinamentos de Cristo. É essa consciência. Não é as regras da religião. Não é os ditos de um líder religioso. Não. Vai muito além disso. É ter a consciência do que Cristo fez comigo, é que me leva a ter uma vida de obediência à sua palavra. Aleluia. De compromisso com os seus ensinamentos. Refletindo em amor e graça que recebemos por meio do seu sacrifício. Em Hebreus capítulo 10, o versículo de número 10, diz que pelo cumprimento dessa vontade nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido uma vez por todas. Quando nós sacrificamos, ou seja, quando nós renunciamos, o nosso desejo de pecar, porque oferecemos o nosso coração por completo ao Senhor e em gratidão, temor e obediência, nós sacrificamos as nossas vontades egoístas. Porque se eu for fazer o que eu quero, com certeza eu vou contra a vontade do Senhor. Se você for fazer o que você quer, com certeza tudo que você fizer vai contra a vontade do Senhor. Porque Paulo diz que a nossa carne anda em conflito com o Espírito. Eles não se combinam. O mundo anda na contramão da vontade de Deus. Nós somos egoístas. Nós temos uma natureza pecaminosa. Se nós formos fazer a vontade do nosso ego, jamais faremos a vontade do nosso Deus. Essa semana ainda uma pessoa disse assim para mim: o que importa é ser feliz. E eu disse para ela: essa frase é tão perigosa. Ela falou assim: perigosa? Por quê? Não entendi. Não acho não. Falei: você não acha porque você não entende. O dia que você entender, você vai compreender. Ela falou: não entendo mesmo não. Eu falei: pois é, mas também não quis entender. Orando para ela poder entender. Por que, meus irmãos? Com essa história de que o importante é eu ser feliz, tem muita gente fazendo aquilo que a sua carne quer, que a sua carne deseja, sem se preocupar se o que eu estou fazendo, se o que eu estou escolhendo, o que eu estou vivendo vai de acordo com a vontade de Deus.
Nós fomos criados para viver para a honra e glória do nome do nosso Senhor. A nossa vontade, ela é pecaminosa. Nós temos essa oportunidade, esse privilégio, que é de escolher todos os dias estar no centro da vontade do Pai, ao invés de viver a nossa própria vontade. Santo é o nome do Senhor. Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa, igreja. Ela sempre apontou para Ele. Mesmo lá no Antigo Testamento, ela estava apontando para o sacrifício de Cristo. Aquela Páscoa judaica, ela aponta para o que ainda estava por vir. No lugar do cordeiro assado e dos pães almos celebrados, o nosso Senhor, Ele restituiu isso no pão e no vinho. E ao comermos, e o pão e o vinho é em memória dele, para nós nos lembrarmos do seu sangue e do seu corpo. Ao comermos o pão, nós estamos nos lembrando do corpo partido dele lá na cruz. Ao bebermos do cálice, nos lembramos do seu sangue derramado naquela cruz. A última Páscoa, ela deu lugar à primeira ceia do Senhor. Ali aconteceu a última Páscoa. Estava dando lugar à primeira ceia. Ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. A Páscoa daquela época, como eu disse, apontava para o que ainda estava por vir, ou seja, para o futuro. A ceia, ela aponta para o que já aconteceu, para o sacrifício de Cristo. É por isso que ele vai dizer assim, irmão Samuel: façam isso em memória de mim. Ou seja, vocês estão fazendo isso para se lembrar do que eu fiz por vocês na cruz do Calvário. Aleluia! É isso que ele está dizendo, é isso que estamos dizendo todo mês, quando nos reunimos aqui na mesa do Senhor e compartilhamos do pão e do cálice. Nós estamos dizendo: Senhor, eu me recordo, eu me lembro do que o Senhor fez por mim naquela cruz. Aleluia! Santo é o nome do nosso Senhor. E eu quero concluir dizendo que o amor do Senhor por nós, ele é imensurável. Jesus nos uniu de volta ao Pai. E isso não tem preço. Aliás, igreja, isso teve um preço muito alto, o preço de sangue. Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como Paulo, ele disse aos Romanos, é um dos versículos que eu mais amo, ele vai dizer assim: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Aleluia! Amor esse que está em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Tudo se torna perfeito através do sacrifício de Jesus. Aleluia! Tudo que foi feito foi por amor. Foi pela sua graça e foi pela sua misericórdia. Eu e você não merecíamos nada e nem merecemos. Eu quero te convidar a se alegrar no Senhor nesta noite. Eu quero te convidar a se alegrar, porque nada chega perto e nada se compara ao que Jesus fez por nós. Nada se compara ao que Ele sofreu, ao que Ele passou, ao que Ele viveu e ao que Ele conquistou por mim e por você, que por nós mesmos não seria possível. Amém? Fique de pé e nós vamos estar orando. Glória. Aleluia, Jesus.
Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A tua palavra, ela foi ministrada. A cada dia que estamos aqui, entendemos mais um pouquinho do privilégio que é te adorar, te servir. Mesmo com tanta dificuldade, mesmo, Senhor, enfrentando tudo, nada se compara ao que o Senhor fez por nós. Nada se compara ao teu sacrifício perfeito. Não foi coelho, foi o Cordeiro de Deus. Não foi chocolate, foi a marca do sangue. E nós queremos nos alegrar nessa noite para te dizer: obrigado pela marca do teu sangue. Obrigado, Jesus, pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Obrigado pela certeza da salvação. Aleluia. É o bem mais precioso que nós podemos ter. O mais, tudo é consequência. Espírito Santo da verdade nos convence todos os dias a não abrirmos mão, da nossa salvação, a entendemos, Senhor, o quão privilegiados nós somos. Aleluia, em compreender a mensagem da cruz, em compreender, Senhor, o teu sacrifício, em compreender, Senhor, que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou, e não somente, Senhor, compreender isso de ano em ano, como faziam os judeus, e como muitos fazem até hoje, mas de compreender isso todos os dias das nossas vidas. Quando vier o desejo de pecar, Senhor, eu te pedi, socorre-me, me ajuda, me auxilia, porque eu quero viver para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos alegramos, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Porque o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Uma igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e que subirá, e que usufruirá de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Não nos deixe perder mais tempo. Não nos deixe conformados com este mundo. Não nos deixe, Senhor, perdendo tempo dentro deste lugar. Não nos deixe, Senhor, enganando a nós mesmos e achando que somente por fazer parte de uma igreja, de uma denominação, já está tudo bem. Mas nos ajuda todos os dias a debruçar na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ensina a te obedecer. Nos ensina a seguir os teus passos. Nos ensina, Senhor, a viver para a honra e glória do nome do Senhor. Todos os dias das nossas vidas. Deus enviou seu Filho amado para perdoar e para nos salvar. E na cruz por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está.
Gostaria de saber se há alguém que, compreendendo a mensagem, gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se há alguém que nesta noite decide retomar a sua aliança com o Senhor e ser crente nele, em Cristo Jesus, e usufruir da salvação que somente em Cristo nós podemos ter. Se há alguém nesta noite que deseja se arrepender dos seus pecados e ter uma nova vida em Cristo Jesus, levante uma das suas mãos e nós vamos estar orando por você. Oh Senhor, nos ajuda, Deus. Porque Ele vive, posso crer, não há amanhã. É porque Ele vive, que temor não há. Mas eu sei que a minha vida ela está nas mãos do meu Jesus. Você não precisa temer, é o Espírito Santo que te auxilia. Aleluia. Alguém para Jesus essa noite? Alguém que deseja reatar sua aliança com o Senhor? Se não há, que o Espírito Santo da verdade te dê uma que Ele te conceda uma outra oportunidade, sabendo nós que o amanhã não nos pertence. Oh Jesus, auxilia a tua igreja na caminhada. Caminhada essa que não é fácil. A porta ela é estreita, mas nós temos o auxílio do teu Santo Espírito, e Ele é o nosso auxiliador. É Ele que nos auxilia, é Ele que nos ajuda. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Igreja amada do Senhor, se alegre no seu Deus, se alegre no seu Senhor. Aleluia. Oh,
qualquer um que morreu por você. Foi o Deus vivo, na pessoa de Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar, o lugar que era nosso. Ele tomou para nos dar vida eterna, para nos dar salvação. Nos ajuda, Senhor, a honrar esse compromisso, esse ato de amor. Nos ajuda, Pai, a estarmos sensíveis todos os dias a fazer a Tua vontade. Aleluia! A fazer a Tua vontade, porque de nós mesmos nós não conseguimos, nós não podemos, mas o Senhor em nós podemos, Pai. Em Ti nós podemos todas as coisas. Em Ti nós podemos, Senhor. Em Ti nós podemos. Aleluia. Toda a igreja declarando: porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive, Ele vive, Ele vive. Pode se assentar, meus amados. Estamos finalizando e eu só quero passar a programação da semana. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença, amém?